Vamos a expor este texto. O Evangelho de João nos apresenta Cristo em bons temas. Diferente de outros evangelhos, João quer expor longos discursos especialmente de Jesus, onde ele fala sobre si, seu ministério, sua obra. O capítulo 8 é um dos exemplos destes longos discursos tão proveitosos que João se dedica a registrar. Essa noite nós falaremos do capítulo 8, verso 31 a 59. E eu prometo, meu irmão, que eu não vou pregar esse texto em 3h30, tá bom? O texto é longo, dá até medo nos irmãos, né? O pastor prega 10 versículos em 1 hora, se tem aqui, meu Deus, nós vamos emendar no serviço amanhã de manhã, né? Não vamos não, queridos. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo, a palavra de Deus nos diz assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto a meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tu tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus.
Entretanto, não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se vos disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, nós estamos perante Tua palavra, Senhor. Queremos dar-te graças por isso. Nós temos, Senhor, evidências no nosso coração de que somos filhos, porque temos comunhão contigo, Pai. Queremos, como bons filhos, atentos, procurar ciência na palavra do Senhor, como cantamos. Senhor, aos teus benditos pés sentados queremos teu ensino receber. Nos ensina como teus filhos, Pai. Repreende o nosso coração na sua maldade. Nos corrige como prova do teu amor, Senhor. Faz esta obra através da tua palavra. É o que nós oramos e pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meu querido, todos nós temos pai e mãe, não é? Talvez você não tenha tido a oportunidade de os conhecer. Fato é que isso é duro para nós, mas sabemos que temos. E talvez alguns de nós, uma boa parte dos crentes aqui hoje, tiveram filhos. E você pode olhar para os seus pais, talvez os teus avós, os teus tios, aqueles que te criaram. Você pode olhar agora para os seus filhos, ou talvez sobrinhos que morem contigo, alguém de quem você cuide. E você vai começar a perceber, meu irmão, que tem uma estranha semelhança sempre rolando. Sempre. Quando nós voltamos para casa com o Timóteo, num dos primeiros dias que ele voltou para casa, um calor absurdo, e eu sentei na poltrona com ele no colo, cochilando, e eu olhei os pezinhos dele assim bem apontados, e eu olhei os meus pezinhos, e eu olhei os dele, e eu falei, mas são iguais. Ele tem um dedão gordinho igual ao meu. Ele pode ser a cara da mãe dele, mas o dedão do pé é meu? Ah, eu tenho certeza. É curioso isso, meu irmão, porque nós temos semelhanças dos nossos pais. Os seus filhos são parecidos com você. Eu não sei se você conhece o meu pai, mas ele tem uma diferencinha. O meu pai é branco, meu irmão. Meu pai é alvo como a neve. Toma sol, fica todo vermelho. Mas eu nasci com a melhor cor possível, né? Porque nós somos bronzeados por natureza. Deus me abençoou com melanina. Meu pai é brancão e eu sou pretinho. Mas quando você vê a gente andando, meu irmão, é igual. Quantas vezes eu já fiz essa cena? Oi, quem está falando? Tá bom. Não, pode deixar, tá, tudo bem. E o telefone era dele. Porque existem semelhanças que às vezes não são só herança genética. Nós aprendemos a falar igual quem fala com a gente, né? Nós nos acostumamos com o jeito de agir. Meu irmão, existem absurdos deste mundo. Há filhos que seus pais ensinam a ser corintianos, você acredita? Pecados graves, graves. Os pais ensinam seus filhos a sofrer neste mundo. Nós vamos aprendendo com os nossos pais e nós vamos ensinando os nossos filhos. É muito curiosa a lida de filhos adotivos. Eu não sei mais se esse é o termo certo e não estou preocupado em ser politicamente correto. Meu irmão, eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos. O dia que eu me dei conta de que ele era adotado, aquilo travou minha cabeça. Porque desde sempre ele é filho do pai dele. Ele fala igual o pai dele. E eles não têm a mesma genética. Os nossos filhos copiam também, meu irmão, os nossos pecados. Eles pecam igualzinho a gente. Eles agem como nós agimos. Veja que coisa curiosa. Isso é muito importante para o que nós estamos falando nessa noite. O Senhor Jesus começa a mostrar na sua conversa com alguns que recentemente creram e outros que Ele mesmo está dizendo, vocês não creram.
Jesus começa a mostrar nesse diálogo, que é longo, sobre como se percebe a natureza dos filhos de Deus. Os filhos de Deus andam igual seu pai, eles falam igual seu pai, eles até às vezes desobedecem o seu pai, mas eles são corrigidos pelo seu pai. Pelo modo de agir, de pensar, de fazer, percebe-se quem é filho de Deus. Esse texto, meu irmão, é uma defesa de Jesus sobre aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. E ele está dizendo, não tem nada a ver com ser descendente de Abraão. Nós podemos hoje, meu irmão, nos voltar para o texto e pensar, eu sou um verdadeiro filho de Deus? Quais são as marcas que definem, quais são as características dos verdadeiros filhos de Deus? Daqueles que são de fato, aqueles que de fato têm o direito de clamar, Abba, Pai. Queremos pensar nessa noite sobre as características, ou melhor, sobre os verdadeiros filhos de Deus. Quem são estes verdadeiros filhos de Deus? Bem, o Senhor Jesus se volta para os discípulos, o discurso é longo, não só esse, mas o discurso começa muito antes, no capítulo 8, o discurso de Jesus começa lá no verso de número 1, desde quando Jesus está falando com a mulher adúltera, o texto traz uma longa sequência que continua dizendo, de novo, de outra feita, e agora mais uma vez, Jesus continua falando. O capítulo 8 é inteiro feito de diálogos de Jesus, e esse trecho, por mais que seja longo, é bom que nós o olhemos por inteiro, porque ele nos dá uma perspectiva mais completa, é melhor do que quebrarmos o texto. E a primeira característica que Jesus vai descrever no seu discurso é que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são livres do pecado. Filhos são livres. O meu não, pastor. Espera para você ver. Filhos são livres, o texto está dizendo. E Jesus vai defender isso quando ele está ensinando os judeus que haviam crido nele. Jesus começa o argumento falando sobre liberdade, dizendo, vocês que creram, se permanecerem na minha palavra, vocês então serão verdadeiramente meus discípulos. Nós percebemos essa primeira clara característica dos filhos de Deus, eles são verdadeiros discípulos do seu irmão mais velho. E aqui vem a famosíssima frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui, meu irmão, não é moto de campanha política. Conhecereis a verdade e ela vos libertará conhecereis a Cristo e Cristo libertará vocês dos seus pecados. A resposta desses homens é a resposta que comumente se ouve em tempos de evangelismo, em atos de evangelismo. A resposta deles é, Senhor, nós nunca fomos escravos de alguém, como que o Senhor está dizendo que nós seremos livres? E Jesus explica mostrando que esta escravidão não é uma escravidão física, não é que alguém arraste correntes, ele está mostrando que todo aquele que peca, todo aquele que comete pecado é escravo do seu pecado. Se nós nascemos em pecado, se nós cometemos pecado, nós estamos naturalmente numa condição pecaminosa, nós vivemos nessa condição de pecado. E Jesus usa uma fórmula comum no Evangelho de João, quando ele diz, em verdade vos digo, essa é uma preparação para um anúncio importante. Quando ele diz, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo, vocês são escravos, sim. O fato de vocês serem descendentes de Abraão não tem nada a ver com o pecado de vocês. A santidade não vem na genética. Seria bom se viesse, né? O pecado vem na genética. Adão é o nosso representante federativo. Adão pecou e o pecado passou a todos nós. E Jesus explica que o escravo não fica para sempre na casa. O escravo não tem direitos como o filho. Mas então, se o filho os libertar, se o filho da casa dá alforria ao escravo, então verdadeiramente ele é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se remete a
o Filho os libertar para que sejam livres. Não para que você dê glória a Deus que está livre das mentiras do governo. Glória a Deus, você vai para o inferno com uma boa política. Meu irmão, nós precisamos ser livres do pecado. E só o Filho, só Cristo tem o poder de nos tornar livres da escravidão do pecado. Olhando para essa característica dos filhos, meu irmão, dos verdadeiros filhos, talvez nós nos encontremos perante a falsa sensação de liberdade que esse mundo oferta. Adolescentes, vocês queriam ser livres, não queriam? Pastor, eu queria ser livre. Eu queria ser livre. Você quer ser livre para quê, meu irmão? Por que você quer tanta liberdade? Porque eu queria tatuar um dragão nas minhas costas. Isso aqui é liberdade. Eu queria ser livre para chegar em casa a hora que eu quiser. Ó, para você ver? Ó, meu irmão, nós estamos brigando para chegar em casa cedo, eles querem chegar em casa a hora que quiser. Ficar mais tempo na rua. Quando o primeiro boleto vem, a consciência vem junto. É uma falsa sensação de liberdade que esse mundo oferta. Esse mundo cochicha no nosso ouvido que, talvez se nós não fôssemos casados, nós teríamos mais liberdade. Liberdade para quê, cidadão, você quer? Para pecar livremente? Olha para você ver, meu irmão, a má inclinação do nosso coração dizendo, eu sou livre. E a liberdade que o nosso coração almeja é uma autonomia de Deus para viver em todo e qualquer pecado que agrade o nosso coração. E a pergunta é, o que esse mundo chama de liberdade é liberdade? É liberdade, minha irmã? Poder ser livre para escolher se você quer ter a criança ou se você quer abortar a criança, isso é liberdade? É esse o pacote de liberdade que nós temos. Eu quero ser livre para decidir se eu quero me casar com um homem, com uma mulher ou com um cachorro. E há histórias de pessoas que se casaram civilmente com cabras. E este é o mundo que nós vivemos. E você está me dizendo que isso é liberdade? Isso aí, meu irmão, sabe o que é? Escravidão ao pecado. É o desafio de olhar para aqueles que se chamam livres e dizer, você é livre? Sou. É mesmo? Sou. Então para de pecar então. Vamos ver se você consegue. Essa turma, meu irmão, é livre igual fumante. Sabe aquele tio fumante nosso, que tosse até pôr o pulmão para fora, que anda com 2 maspas, se perder um tem o outro? Já não é mais tão comum hoje em dia, né? O cigarro já foi mais desmistificado. E você fala assim, tio, você tem que parar de fumar, tio. Vício é do capeta, hein? E seu tio fala assim, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. É a frase que nós dizemos para o nosso pecado. Eu não sou escravo do pecado, eu paro de pecar quando eu quiser. Não para não, meu irmão. Se o filho não te libertar, você vai ser escravo dos seus namorinhos eternamente. Você vai ser escravo dessa busca por prazeres sexuais eternamente. Se deitar com 2 ou 3 mulheres, meu irmão, não é liberdade, é escravidão de um coração que nunca vai saber o que é satisfação em Cristo, a menos que o Filho o liberte. Escravidão, meu irmão, de satisfazer o nosso ego, de elevar a nossa honra, de nos pôr como pessoas que sobrepujam a todos. Tem uma bela série de estudos do lar para enfiar uma faca no seu coração com esse assunto. Começa essa semana. Nós vamos falar sobre ego transformado. Porque tantos andam por aí escravos do seu próprio ego. Eu faço e deixo de fazer com o fim de ser elevado. Eu estou completamente atarefado no esforço de tornar o meu nome grande, de fazer calar os meus opositores. Meu irmão, o nome disso não é liberdade, o nome disso é escravidão. Pastor, eu queria mesmo ter muito dinheiro, porque eu seria livre. Não dá essa sensação, meu irmão? Liberdade de, na terça-feira, pegar, entrar lá no Google, comprar uma passagem para o Tahiti e passar 5 dias no Tahiti, porque eu não devo nada para ninguém, eu tenho dinheiro suficiente para isso. Será, meu irmão, que essa é a liberdade pela qual Cristo morreu?
Será que ter liberdade financeira para ir e vir quando você quiser é sinônimo de ser livre? Me parece que isso é ser escravo das suas próprias vaidades, escravo das cobiças do seu coração. E alguém diz orgulhosamente: eu posso satisfazer minha cobiça a qualquer tempo, porque eu tenho dinheiro para isso. Que coisa dura, meu irmão. No final das contas, sabe quando a sua cobiça será satisfeita? Nunca. Você vai para o Tahiti, para a Grécia, para Roma, e você vai voltar e desembarcar em Guarulhos. E você vai ter o mesmo coração vazio. E eu vou orar a Deus para que você pegue trânsito no Trevo do Bom Sucesso. Para você se lembrar de que este mundo é caído. Se o Filho não nos libertar, nós não seremos livres, meu irmão. Liberdade verdadeira está em Cristo. Liberdade verdadeira está em Paulo preso, dizendo: alegrem-se comigo, meu irmão, porque preso as minhas algemas pregam. Isso é liberdade em Cristo, meu irmão. Liberdade no Senhor Jesus é não dever ao pecado e ter liberdade verdadeira para andar por este mundo, para falar com quem quiser. Liberdade para morrer, meu irmão. O crente é a única pessoa nesse mundo que está livre para morrer. E se você morrer amanhã, glória a Deus, morrer amanhã, não paga a fatura do cartão dia 5. Eu estou no lucro eterno, eu vou ver Cristo. Só em Cristo a verdadeira liberdade, meu irmão. E os filhos verdadeiros de Cristo são livres. Uma segunda coisa que Jesus ensina é não só que esses filhos são livres, mas que esses filhos fazem a vontade do Pai. Nós não somos libertos do pecado para fazer o que nós quisermos. Nós somos livres do pecado, somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você foi liberto do pecado, mas você tem pai. Sua mãe te falava isso, não falava? Você não vai sair com essa roupa aí não, você tem mãe. Vem cá que eu vou passar essa roupa aí, você não vai sair amarrotado não. Você tem pai, você não vai viver de qualquer jeito não. Os verdadeiros filhos fazem a vontade do seu pai. Jesus se volta para responder um argumento desse povo, quando eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas vejam, vocês estão querendo me matar. Isso é uma evidência de que a minha palavra não está em vocês, porque eu estou falando das coisas do Pai. Quando eu falo de Deus, vocês querem me matar. E essa é a cena de todos os últimos capítulos de João. Sempre os judeus estão perseguindo Jesus. E Jesus está dizendo para eles: olha, o nosso pai, o pai de vocês, que vocês alegam ser Abraão, ele não praticava essas obras não. Se vocês dizem ser filhos de Abraão, vocês deveriam fazer o que Abraão fazia. Vocês deviam praticar as obras de Abraão. Que história é essa que vocês são filhos dele, e quando eu falo do Deus de Abraão, vocês o rejeitam? Vocês querem me matar? Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, agora vocês procuram me matar porque eu falo de Deus. Vocês fazem as obras do Pai verdadeiro de vocês. O que fica evidente na vida daqueles judeus não é uma filiação de Abraão. Jesus está olhando o jeito de andar deles e está falando assim: eu acho que não é bem o pai que vocês estão dizendo que é de vocês, não. Eu acho que o pai de vocês, olhando a forma como vocês andam, eu acho que o pai de vocês é outra pessoa. Vocês não parecem com o pai que vocês estão dizendo que é de vocês. O argumento de Jesus no final do verso 41, eles estão dizendo: olha, nós temos um pai que é Deus. A resposta de Jesus para ele é: olha, se Deus de fato fosse vosso pai, vocês certamente haveriam de me amar. Onde é que estão as evidências de que vocês são verdadeiros filhos de Deus? Os atos de vocês, as decisões de vocês, as atitudes de querer matar o filho, não são atitudes próprias daqueles que servem a Deus. Se eles são verdadeiros filhos do Pai, por que eles desejariam a morte do seu irmão mais velho? Por que eles não ouviriam Jesus que está falando de Deus? Eles têm bastante certeza de que são filhos de Deus, mas Jesus está dizendo: se vocês fossem verdadeiros filhos do Pai, vocês entenderiam que é Ele que me enviou.
eu é que fui autorizado por ele. Vocês entenderiam as coisas que eu falo, mas vocês não entendem a minha linguagem. Vocês são incapazes de entender as coisas que eu estou falando para vocês, porque vocês não são filhos do Pai. Vocês não são. Eles não entendem as regras da casa do Pai. Eles não falam as mesmas coisas que o Pai fala. E Jesus está dizendo, vocês podem afirmar, mas olhando para a vida de vocês, é difícil de acreditar que vocês são mesmos filhos deste Pai. Meu irmão, a fala de Jesus no verso 44 é dolorosa. A constatação do Senhor Jesus sobre estes homens é: vós sois do diabo, que é vosso pai. Jesus está olhando a vida deles e está dizendo, pode falar que você é filho de Abraão, mas desse jeito que você age aí, parece mais que seu pai é o diabo. Aí você vai ficar falando isso para os seus meninos em casa, né? Foi assim que eu te eduquei, não, menino. Você é filho do diabo. É o diabo que age desse jeito, sou eu não. A forma de viver daqueles homens não demonstra a verdadeira filiação do Pai eterno. A fala de Jesus sobre eles é: vocês querem satisfazer os desejos de Satanás. Vocês não estão satisfazendo a Deus, ao Pai, vocês estão satisfazendo Satanás. E se Satanás é o pai de vocês, ele está muito orgulhoso com vocês. É o que Jesus está ensinando aqueles homens. Jesus está explicando agora, dizendo, Satanás, foi homicida desde o princípio. A morte e o assassinato sempre estiveram envolvidos nos atos de Satanás. A verdade passou longe dele. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Pelo contrário, Satanás fala mentirosamente. É a serpente no Éden, distorcendo o ensino de Deus, falando mentiras. E é nesse ponto aqui que Jesus diz, ele fala do que é próprio, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E vocês negam as verdades de Deus, vocês se tornam mentirosos, e parece que o pai de vocês é o pai da mentira. Vocês estão agindo mais como filhos do diabo do que como filhos de Deus, através das atitudes de vocês. Vocês negam a verdade, e vocês são homicidas, o diabo é homicida e é pai da mentira. Olha, o pezinho é igualzinho. Eles dormem na mesma posição. Sabe aquele negócio do seu filho? Você fala, olha, o menino dorme com o braço para cima igual o pai dele. É assim que os crentes estão vivendo, de forma que agrada e replica Satanás, o pai da mentira e o pai espiritual desses que vivem no engano. O Senhor Jesus se volta e diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, qual é a razão de não crerdes? Se vocês entendem que as minhas palavras são verdadeiras, por que vocês não creem? Jesus está os desafiando e evidenciando que de fato são filhos do diabo. Estão debaixo da ira de Deus e não no reino do Filho do seu amor. A conclusão de Jesus no verso 47 é: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Os atos destes homens revelam quem é seu pai, porque os filhos fazem a vontade dos seus pais. A fala de Jesus é muito dura, meu irmão, e ela toca com a mesma dureza a nossa vida hoje. Porque nós dizemos assim, eu sou filho de Abraão. Só que Abraão não tem muita força no contexto, né? Você fala assim, eu sou presbiteriano. Eu tenho a Bíblia da SAF. E eu tenho. Eu professei a minha fé aos 12 anos. Eu sou presbiteriano, Meu irmão, como é angustiante ver presbiterianos pecar certos do que estão fazendo. Numa certa feita eu conversava com um irmão, membro de outra igreja, numa reunião, e aquele irmão falava, meu irmão, pecaminosamente, falava coisas que eram difíceis de engolir. E enquanto eu conversava com ele, a minha tentativa era persuadir ele a tomar outro caminho, dizendo assim, meu irmão, vamos pensar assim, vamos pensar desse jeito aqui.
E a resposta era assim, ó, olha, meu irmão, você não entende não. Eu sou presbiteriano há mais tempo do que você é nascido. Eu entendo das coisas. Ele está dizendo assim para mim, ó, eu sou verdadeiro filho de Abraão. Mas, meu irmão, as nossas atitudes replicam os verdadeiros filhos de Deus. A fala de Jesus é muito coerente. Jesus está dizendo assim, olha, Abraão, a quem vocês chamam de pai, não fazia o que vocês fazem. Se vocês dizem que são filhos dele, por que vocês agem diferente? E nós agitamos a bandeira, meu irmão, calvinistas. João Calvino não fazia as coisas que a gente faz, não, meu irmão. Tem certeza? Tem certeza? Porque nós entendemos tantas vezes o Evangelho. Às vezes as leis do Senhor são claras para nós. E eram para os fariseus, meu irmão. E eram para tantos escribas e estudiosos do Antigo Testamento. Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo estava assassinando um homem cheio do espírito de sabedoria de Deus. E Paulo fazia isso naquele momento convicto de que estava fazendo certo, pela sua má interpretação da palavra. Será que nós somos de fato filhos de Deus? A nossa vida, o nosso modo de andar e de agir revela quem é o nosso Pai. Tem algo que poucos de vocês vão entender, meu irmão. Às vezes você está numa padaria, você está lá na farmácia, comprando lá um Cimegripe para segunda-feira, e alguém bate no seu ombro e fala assim, você é filho de Tiago? Você não sabe o que é isso, né? Isso só acontece em cidades com 20 mil habitantes, como Lambari, meu irmão. Domingo passado eu fui pregar lá, e eu, conversando com os irmãos no final do culto, de cada 3, um me chamava de Tiago. É meu pai. É meu pai. Porque eu ajo como ele, eu pareço com ele, as pessoas me veem andando com ele desde que eu nasci. É meu pai. E associar o meu pai a mim é uma coisa completamente comum. E num contexto de cidade pequena, isso fica muito evidente. As pessoas que andam com você, meu irmão, chegariam para você e perguntariam assim, você é crente? É que você parece tanto com Jesus que eu li na Bíblia lá. Você é irmão dele? A gente precisava ser confundido assim com Jesus. O seu Toninho é um senhor que era idoso quando eu era criança, você imagina. Seu Toninho dizia sempre, lá na igreja Betesda, quando nós éramos crianças, ele dizia assim, ó, os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Às vezes quando nós dizemos, eu sou crente, você é da Universal? Não, eu sou presbiteriano calvinista. Nossa, calvinista ainda, é? Não parece. É doloroso, meu irmão, sermos às vezes confundidos com os filhos do diabo, em lugar de sermos considerados filhos de Deus. Porque aquilo que Satanás aprova, às vezes está evidente nas nossas ações. É esse o argumento de Jesus. Satanás é homicida desde o princípio, e vocês querem me matar, então vocês são da mesma família de Satanás. Meu irmão, nós quantas vezes andamos em homicídio? Não, pastor, nunca matei ninguém. Bem, o Catecismo Maior de Westminster diz assim, os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar a nossa vida ou a de outro, exceto no caso de justiça pública, legítima defesa ou defesa necessária. Nunca fiz isso, pastor. Nunca tirei nem a minha vida, nem de outro, nem em caso de necessidade. Nunca fiz isso. Glória a Deus, meu irmão. Mas os pecados também estão em evitar ou cercear os meios lícitos para a preservação da vida. Nós não cuidamos da nossa vida e da dos outros, não preservamos a vida. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia diz que homicídio é ira pecaminosa, ódio, inveja, desejo de vingança. São pecados típicos do homicídio. Aí nesse balaio agora, nós entramos nesse balaio e falamos, diabo, você está aqui? Rapaz, nós somos parecidos, hein?
Porque, meu irmão, o Senhor está sondando os nossos corações. E às vezes nós proclamamos ser filhos de Abraão, mas o desejo de vingança testemunha contrário ao que nós falamos. O ódio que nós sentimos por outras pessoas testemunha contrário ao que nós falamos. Mas claro, pastor, eu estou cheio de ódio. Aquele político lazarento roubou e desviou o dinheiro da creche, você acredita? Acredito, meu irmão. Que Deus trate com ele. Mas você sabe que o lidar com ódio não é justificado na Bíblia nem quando políticos desviam a verba da merenda? Porque o Senhor Jesus se volta para os seus algozes dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus fosse agir com a mesma justiça que nós, hein, meu irmão? Onde é que nós estaríamos? Às vezes nós nos assimilamos aos filhos do diabo, porque o nosso coração está repleto de maldade, ainda que a nossa boca afirme sermos crentes. Se você não foi pego nesse aqui, meu irmão, do próximo é difícil fugir, né? Mentira. As mães usam isso aqui para pôr medo nas crianças. Fala mentira não, hein? Que o diabo é o pai da mentira. Você fala mentira, o capeta vai aparecer. Aí a criança, não pode mentir. Não pode mentir, mas pode omitir. Para eu não contar para a mamãe que eu quebrei o vaso dela, eu faço o quê? Eu escondo o vaso dela atrás do armário. Glória a Deus! E eu oro dizendo: papai, não deixa, papai do céu, não deixa a mamãe encontrar o vaso quebrado. E crente no Senhor, dizendo: escravo eu, imagina, nunca fui escravo, sempre fui filho de Deus, sempre fiz tudo certinho. E tantas vezes, meu irmão, a mentira está bem presente na nossa vida, quando nós mandamos a mensagem e selecionamos a opção apagar para mim mesmo. A mensagem foi enviada, mas a minha esposa não precisa ficar sabendo disso. Mentira. O Catecismo Maior de Westminster vai falar sobre mentira da mesma forma. O Catecismo Maior, meu irmão, tem uma lista tão grande que eu não poderia ler inteira. Ele diz: os pecados proibidos são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Às vezes a mentira não é contar uma mentira literal, como nós estamos imaginando, mas todas as coisas que dificultam a prática da verdade. Olha como o catecismo diz: especialmente no julgamento público, no testemunho falso, no subornar testemunhas falsas. Nunca faria isso, pastor. Nunca subornaria uma testemunha falsa. A gente faz assim, se você não contar para a mamãe, eu te dou um Kinder Ovo. Meu irmão, você percebe o pecado nisso? Como ele é sorrateiro. E nós estamos felizes andando na rua dizendo: sou filho de Abraão. E nós somos filhos do diabo, porque o pecado da mentira está no nosso coração. Olha como o Catecismo Maior diz que é pecado da mentira calcar a força da verdade. Sabe o que é calcar a força da verdade na nossa vida prática? É quando a nossa esposa diz assim, você pecou contra mim, você agiu dessa forma, e o que você fez foi errado. Você sabe que foi errado o que você fez. E você argumenta dizendo: mas não foi bem assim que aconteceu. E nós queremos tirar o peso da verdade em função de nós mesmos. A Escritura está dizendo: esses pecados são naturais da mentira, são do campo do falso testemunho, e o pai da mentira é Satanás. Ele nunca se apropriou das verdades do Evangelho. Quão duro mais é isso, meu irmão? Quando nós negamos o Evangelho de Cristo. Quando nós rejeitamos claros ensinos da palavra de Deus. Quando a Bíblia nos diz faça, e nós dizemos: eu acho que não é bem assim. Na minha interpretação, esse texto não está falando de pecado. Então eu não vou fazer o que a Bíblia está dizendo, faça. Nós claramente negamos a verdade do Senhor, tomamos a nossa própria versão mentirosa sobre o Evangelho de Cristo e vamos viver por aí como filhos de Satanás. Meu irmão, entenda nisso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Essa é a última fala do Senhor Jesus nessa descrição. O verso 47, quando ele está falando sobre Satanás, os verdadeiros filhos que fazem as vontades e a forma de agir. Qual é a forma de agir? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouça a palavra de Deus, meu irmão. Faça o que Deus quer que você faça, ainda que isso lhe custe caro. Ainda que isso, como quando você é criança, lhe custe o futebol com seus amigos. Ainda que isso vá te deixar de castigo, porque na verdade você vai confessar um pecado. Ainda que isso seja não tão fácil quanto fazer o que você realmente quer, faça o que Deus quer de você, porque esta é a evidência de salvação. Os verdadeiros discípulos permanecem no ensino de Cristo. Aqueles que estão ao nosso redor diriam que nós não parecemos com o nosso Pai, ou eles olhariam para nós e diriam, é verdade, o que Deus manda fazer, você costuma fazer mesmo. Você tem cara de Jesus mesmo. Eu achei que você era irmão mais novo de Jesus. Você anda parecido com ele mesmo. Que coisa interessante. O terceiro e último ensino desse texto, meu irmão, vai nos mostrar o exemplo do filho primogênito. Vai nos mostrar o exemplo do filho mais velho. O texto nos mostra estas boas características e agora o texto vai nos dar um exemplo claro, uma figura vívida de um verdadeiro filho de Deus, Cristo. Como é bom ter um irmão mais velho, não é, meu irmão? Eu não sei, porque eu não tenho irmão mais velho. Você que tem que me diga. Como é curioso ver tantas vezes como irmãos seguem seus irmãos mais velhos. Normalmente na hora de fazer bagunça. Vamos encher uma sacola de água, vamos jogar lá no terreno do vizinho? Vamos. O irmão mais velho é miserável, né, para ter ideias assim. O texto está nos apontando uma figura palpável de um exemplo a ser seguido. E o texto está nos mostrando como Cristo é um verdadeiro filho de Deus. E se nós queremos ser verdadeiros filhos, como nós devemos imitá-lo? O verso 48 nos mostra que os judeus respondem dizendo, tem demônio, certeza, é demônio isso aí. É assim que eles falam de Jesus. Falando essas coisas que ele fala, eu já sabia que era samaritano e certeza que tem demônio. Tens demônio, não tens demônio? Ninguém fala desse jeito. A resposta de Jesus a eles é, não tenho demônio, pelo contrário, eu honro ao meu Pai. A fala de Jesus não é evidência de Satanás na vida dele. A fala de Jesus é honrar o Pai que o enviou, ensinando pura e cristalina verdade. E os homens rejeitam a verdade, rejeitam a Jesus, rejeitam ao Pai. Porque, na verdade, eles não reconhecem essas coisas, porque são filhos do diabo e não filhos de Deus. Essa é uma linguagem estranha para eles. Eles ouvem agora o Senhor Jesus dizer a eles, Abraão morreu, os profetas morreram, mas se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente. Jesus começa a mostrar para eles quem ele é. Ele começa a mostrar a sua natureza divina, a sua obra que está agora no ministério público e em breve será feita, tirando os pecados do mundo, dando vida eterna, tornando os homens seus irmãos e cordeiros do reino celestial. Jesus começa a anunciar para eles um caminho possível para se tornar filhos de Deus. Jesus está dizendo, creiam na minha palavra, porque quem crê na minha palavra não morrerá eternamente. Um caminho para se tornar filho de Deus. Crer em Cristo, é este o caminho. A resposta daqueles homens é, és maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram, que pois se te podes fazer? Jesus responde dizendo, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus. Aqueles homens ainda estão incrédulos, dizendo, você não pode ser maior do que Abraão e os profetas. É impossível que você o seja. E a resposta de Jesus é, eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou trazendo glória para mim.
quem testifica o que eu sou é o Pai. Se vocês fossem filhos do Pai, vocês veriam a testificação de quem eu sou. O Senhor Jesus se volta para eles e diz: entretanto, vocês não têm conhecido, eu, porém, conheço ao Pai. E se eu disser que não conheço ao Pai, me torno mentiroso como vocês. Mas Jesus diz que não somente conhece o Pai, mas guarda a sua palavra. Um irmão mais velho nos dando bom exemplo. Ele é autorizado pelo Pai. O Pai é quem o glorifica. O Pai é quem se manifesta dos céus dizendo: este é o meu filho amado. O Pai é quem o glorifica através dos seus milagres, dos sinais operados que testemunham que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. É o Pai quem o glorificará nos seus decretos quando Ele ressurgir dos mortos e for evidente para todos que é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus termina dizendo para eles: vocês acham que Abraão é grande coisa? Vocês acham que os profetas são grandes coisas? Ele diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, ele viu e regozijou. Incrédulos aqueles homens dizem: você não tem nem 50 anos, como assim você conhece Abraão? Jesus, de uma vez por todas, se revela a eles como Deus, mostrando: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma boa fórmula de João mostrando: Jesus não está sujeito a homens comuns. Jesus não está limitado ao tempo e ao espaço. Abraão não tem peso sobre Jesus. Antes que Abraão existisse, ele está dizendo: eu sou. A fala de Jesus, mais uma vez, nos remete lá a Moisés, quando Deus diz a Moisés: ao te perguntarem, diga que o eu sou te enviou. Jesus está falando com homens que alegam ser filhos dos verdadeiros patriarcas. Se conhecem os patriarcas, se conhecem Moisés, saibam que o mesmo eu sou que libertou do deserto é o eu sou que está diante de vocês. Jesus está se revelando como aquele que precisa ser Cristo, ser o Messias ungido perante eles. A reação daqueles homens: vão matar ele. A reação daqueles homens é: vamos apedrejar esse samaritano que tem demônio. Não reconheceram a Jesus. Não reconheceram o verdadeiro Filho de Deus, que dá todas as evidências na sua vida. Quer ser um verdadeiro Filho de Deus, meu irmão? Faça como Cristo, honre ao Pai. Ande em boa obediência perante o Pai Celeste. O Senhor Jesus Cristo honra ao Pai quando Ele se retira para orar. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, tinha todo o poder e capacidade divinas em si, e Ele se retira para ter boa comunhão com o seu Pai. Que filho não fala com o seu pai? Que filho não tem a boa amizade com o seu pai? O verdadeiro Filho de Deus conhece seu Pai e fala com Ele. Jesus demonstra honrar o Pai na sua vida. Jesus demonstra honrar o Pai cumprindo a sua palavra, nos mostrando que nem um i, nem um tio da Escritura passariam, mas toda a lei de Deus se cumpriria. E Ele não veio revogá-la, Ele veio cumpri-la. Jesus está de acordo com o Pai. Ele não é alguém que se opõe. Ele é um filho que honra a seu pai. E nós devemos seguir o seu exemplo, andando em comum acordo com o nosso pai, o consultando nas nossas decisões, dizendo: Pai, isso aqui é bom para mim. Porque a Escritura diz que se nós consultarmos o nosso pai dizendo: Pai, eu queria isso, você me dá? A Escritura diz que nesta consulta o Pai nunca nos daria más respostas. Nunca. Ao consultá-lo, se nós tivéssemos fome de pão, Ele nunca nos daria uma pedra. Se nós quiséssemos um peixe, Ele nunca nos daria uma serpente. A pergunta é, meu irmão, por que nós não honramos ao Pai o consultando? Por que nós não oramos? Por que nós não andamos no exemplo do filho mais velho? Meu irmão,
Jesus faz bem a vontade do Pai. Ele tem a palavra da vida nele e a anuncia em todo tempo. Veja, meu irmão, que qualquer grande homem não passa de um irmão caçula perto de Jesus. Jesus é alguém de tamanha importância, é o filho primogênito, de forma que Abraão e Moisés, grandes nesse contexto, são só irmãos caçulas de Jesus. É Cristo quem vai morrer para salvar Abraão. É Cristo quem vai morrer para salvar Moisés. O Senhor Jesus está acima destes, e nós precisamos nos voltar para Ele e crer nele. Este, meu irmão, é o irmão mais velho que nos dá vida eterna no seu nome. Que irmão faria isso? Que irmão sairia do conforto da sua casa para ir buscar um irmão problemático e pecador? Você faria isso, meu irmão? Você faria isso? Pensa num irmão problemático. Um irmão que mente, um irmão que desobedece seu pai, um irmão que já gritou com ele, que já deu trabalho, um irmão que o seu pai dá pão para ele todo dia, o seu pai alimenta ele e ele é ingrato. Você iria lá buscar esse irmão nas más consequências do pecado dele? Aí aquele irmão está todo enrascado, você fala, você que se lasque aí. Você buscaria, meu irmão, um irmão seu que está todo enrolado nos próprios problemas, você buscaria ele? Jesus buscou. Jesus buscou a gente. Nós estávamos lá bem complicados pelos nossos pecados. E para nos buscar, Jesus precisaria não só ter boa vontade de deixar a sua glória, de sair da casa confortável do Pai, onde ele era honrado e adorado pelos homens. Não só sair do seu conforto, Jesus precisaria se humilhar. Você se humilharia por um irmão problemático? Eu que sou filho único aí que tem que fazer bagunça mesmo. De jeito nenhum. O Senhor Jesus vive uma vida de humilhação para salvar irmãos que nem são genuínos filhos, são filhos da ira, para alcançar irmãos que às vezes nem queriam ser alcançados, de tão endurecidos os seus corações. Jesus faz isso e a humilhação de Jesus envolve sua própria morte. Ele precisa dar a sua própria vida para que nós fôssemos resgatados e voltássemos para casa com Ele. E Ele faz isso. O Senhor Jesus morre para que nós tivéssemos o direito de ser filhos de Deus e de receber a herança dEle. Pensa que loucura. Um irmão que não só vai socorrer seu irmão problemático, mas que se humilha, que se entrega por ele, e tudo isso com a finalidade de dividir a herança. Parece que esse é um irmão distinto desse mundo, não é? Cristo é maravilhoso. Para você ser verdadeiro filho de Deus, você precisa hoje olhar para o teu irmão mais velho. Você precisa olhar para aquele que não é uma pessoa comum, mas que existe desde antes de Abraão. Olhar para aquele que foi bondoso e misericordioso e se ofereceu para nos resgatar quando nós estávamos perdidos neste mundo. Esse é Cristo. Esse é o irmão que nos salvou dos nossos terríveis pecados. E agora ele nos chama e nos diz assim, eu vou na frente, tá bom? Eu vou na frente e você me imita. Eu vou abrir o caminho e você vai junto comigo. E você está debaixo da ira do Pai. O Pai está irado com os seus pecados. Mas eu vou interceder ao Pai. E o Pai, por amor a mim, vai te receber de volta. Tá bom? Tem no mínimo que dizer, tá bom, Jesus, eu vou seguir você. Esse é o convite, meu irmão. Esta é a boa chamada para se tornar filho de Deus. Crer na pessoa e na obra de Cristo e segui-lo. E honrar ao Pai como Ele honra. E obedecer a palavra do Pai como Ele obedece. E viver uma vida de boa imitação do nosso irmão mais velho, que é perfeito e digno de ser imitado, porque é o próprio Deus. Nessa noite, meu irmão, volte os olhos para a tua vida.
Porque ainda que nós estejamos como filhos do diabo, talvez a sua inquietação seja essa: poxa, eu pareço mais filho do diabo do que filho de Deus. A oferta está de pé. A oferta é: em Cristo você pode ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Você não precisa perecer na ira de Deus, mas em Cristo você pode ser adotado como filho e ainda hoje dizer: Abba, Pai. Se volte para Jesus, meu irmão. Ouça a chamada do irmão mais velho. Creia nele. Viva uma vida de boa comunhão com o Pai Celeste. Que o Senhor nos dê graça para andarmos em piedade perante o nosso Deus. Meus queridos, quero convidar o conjunto